Olá pessoal, sejam bem-vindos para uma das comparações mais aguardadas aqui no canal Mário Mazzotti e que vai ser o vídeo que vai encerrar o ano de 2022 nas nossas produções aqui no canal. Galera, hoje eu vou comparar o kit Interposer, o Core i9 de engenharia que o pessoal comprou aí por R$800, alguns pagaram mais caro, alguns pagaram mais barato, o dólar deu uma subida, enfim, aquele kit baratinho, processador de notebook soldado direto numa placa-mãe ali, qualidade duvidosa, feita na China, que muita gente se interessou justamente por prometer um desempenho muito bom, eu diria até extraordinário pelo nível de preço, né, justamente custando pouco. Então, hoje nós vamos fazer a comparação final, comparando esse kit com dois processadores Ryzen, que são conhecidos por terem excelente custo-benefício dentre os processadores modernos, o Ryzen 5 5500 e o Ryzen 5 5600. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Vamos começar, pessoal, pelas comparações das especificações desses três processadores. Obviamente, comparar especificações de arquiteturas diferentes, né, inclusive de fabricantes diferentes, é uma tarefa complicada. Um ponto bastante interessante, se nós olharmos, é que os processadores da AMD na superfície parecem muito parecidos, né? Ambos são baseados na arquitetura Zen 3, ambos têm clock ali praticamente similar. O 5600, obviamente, tem uma vantagem aí, porém, existe um diferencial muito importante. Apesar do Ryzen 5 5500 se assemelhar muito em especificações do 5600, a verdade é que fisicamente ele é mais parecido com o Ryzen 5600G, que é um processador monolítico, ele não usa aquela separação interna que os processadores Ryzen, desde as primeiras versões, utilizam, e na verdade ele tem um die só, mais parecido com os processadores da Intel. Apesar de a estrutura monolítica, a princípio, ser melhor por questões de redução de latência interna dentro do processador, o fato é que esses modelos com gráfico integrado e que acabaram derivando o Ryzen 5500 são processadores com pouca memória cache L3, e isso faz muita diferença na arquitetura da AMD. Então, enquanto o Ryzen 5 5600 possui 32 MB de cache L3, o 5500 possui só 16 MB e nós vamos ver o quanto que isso cobra em termos de desempenho logo mais. Quando partimos para o lado do Interposer, nós temos um processador de 8 núcleos contra apenas 6 dos Ryzen, que possui um clock base bem mais baixo, né, de 2.6 GHz apenas, que é justamente pelo fato de ser um processador de notebook adaptado para funcionar em desktops, né? Então nós temos um processador que trabalha tecnicamente com uma restrição elétrica bem baixa, né? Ele trabalha sempre com um clock aí um pouco mais baixo do que o limite de clock dos processadores de desktop da própria Intel. Apesar disso, o clock máximo que ele atinge em todos os núcleos, enquanto está rodando, por exemplo, jogos, é na faixa de 4.1 GHz, já é um clock bastante interessante. Ele tem 24 MB de memória cache L3, o que é bastante para os padrões de arquitetura da Intel, e isso coloca ele entre o Ryzen 5500 e o 5600. Porém, de novo, comparar essas especificações no seco, assim, entre arquiteturas totalmente diferentes, até de fabricantes diferentes, não faz tanto sentido. Um ponto muito importante aqui, que de fato diferencia esses processadores, e nem está aí na tela para vocês, mas eu justamente vou citar aqui, vamos discutir um pouquinho, é o suporte a PCI Express 4.0. Mais uma vez, pelo fato do Ryzen 5500 ser derivado dos Ryzen com vídeo integrado, ele só possui suporte a PCI Express 3.0. Enquanto para a maioria das placas de vídeo e SSDs NVMe isso faça pouca diferença, o fato é que no longo prazo pode acabar cobrando aí algum custo extra de desempenho. Hoje já é bem barato adquirir um SSD NVMe 4.0 e as placas de vídeo mais topo de linha já aproveitam a banda extra que o PCI Express 4.0 fornece. Então isso pode vir a ser uma desvantagem no futuro, mas é lógico, dependendo de como você estruturar a sua plataforma, no caso dos Ryzen você ainda consegue fazer um upgrade, o que não é possível no Interposer. Eu não vou citar muitos detalhes do kit Interposer aqui nesse vídeo, basta vocês saberem que ele é esse processador de notebook soldado diretamente na placa-mãe. A placa-mãe tem boas funcionalidades, tem boa expansibilidade, expõe muito bem, né, os slots que o processador fornece, então ela tem 2 slots NVMe,
Um deles é 4.0 conectado direto ao processador, possui um slot PCI Express X16 4.0 conectado direto ao processador, possui uma boa gama de portas USB e nos meus testes eu consegui instalar o Windows 11 nele sem problemas. Apesar de o vendedor estar falando que não suporta TPM 2.0, eu vou dar uma investigada nisso mais a fundo. O fato é que, apesar da placa-mãe ter boas funcionalidades, a construção dela não é das melhores. Eu tratei nesse vídeo que eu vou deixar aqui para vocês as questões relacionadas ao VRM da placa-mãe e os cuidados que nós vamos precisar ter se for utilizar esse conjunto placa-mãe com o processor soldado. Infelizmente, o VRM não é adequado para funcionar com esse processador com alguns tipos de cooler, porém, é possível, sem gastar muito, utilizar uns coolers bem adequados e que fazem com que a temperatura fique dentro de um patamar totalmente aceitável. Mas, sem dúvida, isso acaba limitando nas escolhas, enquanto na plataforma M4, por exemplo, a seleção de coolers disponíveis para utilizar uma placa-mãe, com a que eu usei nos meus testes aqui, eu usei a Soio B550M, é super tranquilo, ela praticamente não esquenta com esses processadores mais de entrada, vocês podem utilizar qualquer tipo de refrigeração que vocês preferirem. Então, tenham um cuidado extra aí. Porém, eu até recebi uns comentários no vídeo que eu comparei o Interposer com o kit Xeon de que tinha que colocar o preço do cooler na comparação de preço, né? No final nós temos uma comparação de custo por frame muito interessante, então você não vai querer sair desse vídeo antes de chegar no fim. E no fim das contas eu não acresci no preço do kit Interposer o cooler. E a verdade, pessoal, é que porque esses coolers, só porque eles têm um formato diferente, não quer dizer que eles custam extremamente caro. A verdade é que tem modelos super baratos e que já ajudariam aí na refrigeração da placa-mãe. Então, esse é um ponto aí que é importante se atentar para fazer a escolha certa na hora da compra. Tem alguns sugeridos aqui na descrição desse vídeo, mas não necessariamente eles custam aí o dobro do preço de um cooler que você pode utilizar num Ryzen 5600. Só citando essas informações, de novo, o vídeo que eu coloquei no card ali atrás tem tudo que vocês precisam saber sobre essa placa-mãe do Interposer, todas as questões de expansibilidade, VRM, construção e etc. Vamos então para a nossa bancada de testes. Como eu disse para vocês, vou estar utilizando a B550 da Soio, uma placa-mãe super simples, mas que entrega o desempenho de todos os processadores Ryzen, inclusive modelos mais parrudos, sem problemas. O ponto mais positivo dessa placa-mãe é que ela acaba barateando os kits Ryzen, apesar de ter subido um pouquinho de preço. Em se tratando de memória RAM, eu utilizei para os kits Ryzen as memórias da Cuso de 3.600 megatransfers por segundo. Já fiz review delas aqui no canal e elas tiveram um excelente resultado comparado com outras memórias chinesas. Enquanto para o kit Interposer, como ele não consegue usar as memórias em mais do que 3.200, eu utilizei os módulos da Asgard 3200, o modelo W2, aquele que todo mundo usa e que é bem simples, bem comum no AliExpress e também bem barato. Partindo para a questão de placa de vídeo, eu vou usar a Radeon RX 6900 XT. Muita gente fala assim, mas por que você não testa uma placa de vídeo mais barata, já que são kits baratos? Galera, se nós queremos testar o desempenho do processador, nós precisamos da melhor placa de vídeo possível. Dessa forma, você tem a garantia de que aquele processador está cuspindo o máximo de frames que ele consegue entregar e um usuário com a placa de vídeo menor vai estar limitado pela placa de vídeo. Então, assim, você decidiu comprar o kit Interposer, ele desempenha desse jeito com a 6900 XT. Se você tem uma RX 6600, o limite passa a ser o desempenho da 6600. Afinal de contas, o Interposer empurra muitos frames, muitas vezes até acima de que placas de vídeo bem mais caras do que ele conseguem desempenhar. Então, os nossos testes são feitos com placas de vídeo top de linha, porque estamos testando o processador. O restante da bancada é bem padrão, usando Windows 11, SSDs NVMe de alto desempenho, e bora para os testes, porque aqui tem muita informação interessante. Galera, eu vou procurar passar um pouquinho mais rápido pelos testes hoje, porque eu já vi que vocês gostam mesmo da informação na ponta da língua. Então eu vou só citar alguns resultados e nós já vamos passar para ter mais tempo para uma conclusão bem legal sobre como que ficou o desempenho desses kits. Eu acho que isso vai valorizar aí o final do nosso vídeo, onde eu falo um pouco sobre a minha perspectiva sobre investir em um kit Ryzen ou nesse kit Interposer. Então, já começando com os testes de produtividade, o primeiro teste que eu trago para vocês é no Cinebench R15. Como o kit Interposer tem 2 núcleos a mais, não podia ter dado outro resultado, ele acabou batendo os Ryzen por diferenças que variaram de 15% a 21,1%. O desempenho foi bastante superior a ambos os modelos. Passando para o Cinebench R23, mais uma vez o Interposer tem bastante fôlego por ter 2 núcleos a mais. E o resultado dos kits Ryzen foram na faixa de 12% inferior ao kit Interposer.
Eu ainda vou discutir um pouquinho sobre esses números de produtividade, mas vamos seguir para os números como os benchmarks mostram para a gente. Passando então para o CPU Z, já no teste multithread, obviamente aqui, mais uma vez, 2 núcleos a mais, os Ryzen desempenharam entre 15% e quase 18% a menos do que o Interposer. Nesse teste, os Ryzen não conseguiram bater nem o Xeon 2666, afinal ele tem 10 núcleos contra 6 dos dois Ryzens. Passando para o teste de single core, aqui nós temos um cenário um pouquinho diferente, com o Ryzen 5600 fazendo um score um pouquinho abaixo, mas ali na margem de erro em relação ao kit Interposer, e o Ryzen 5500 já com uma margem aí de mais do que 5% abaixo do desempenho do Interposer. Agora um teste muito interessante, que é o teste do Blender. Galera, o teste do Blender ele testa 3 cenários diferentes em sequência. Lembram que eu disse que a gente precisava discutir o resultado de produtividade? Pois bem, o kit Interposer ele tem um limite elétrico muito alto nos primeiros 50 segundos que ele está executando os testes. Depois disso, ele cai para um consumo limite de apenas 45 watts e fica nesse consumo até o final. Como a maioria desses testes são curtos, eles acabam se aproveitando desse boost, desse aumento de consumo momentâneo e tem um desempenho muito superior ao que ele consegue desempenhar em longos prazos de uma renderização ou de algum teste, por exemplo. Aqui no Blender nós já temos um resultado um pouco mais alinhado com o que daria para esperar de um cenário real, aonde, apesar do primeiro teste que ele executa, que é o Monster, ele ter conseguido uma faixa muito superior tanto ao Ryzen 5600 quanto ao 5500, nos outros testes esse fôlego extra acaba reduzindo bastante. E o que nós temos é o Ryzen 5600 numa faixa de 4,5% a 5,5% inferior ao kit Interposer. Então, assim, basicamente a leitura é a seguinte: mesmo com a restrição elétrica muito rígida aí de 45 watts para um CPU de 8 núcleos, ele ainda conseguiu desempenhar melhor do que um Ryzen 5 5600, que obviamente é um kit mais caro. Isso é bastante importante nós termos em mente, porque o Ryzen, nesse momento, estava puxando muito mais energia elétrica, esquentando muito mais, e isso não foi o suficiente para fazer ele entregar o desempenho do Core i9 de engenharia. Então, um ponto bastante positivo, mas obviamente não tanto positivo quanto os benchmarks anteriores pintaram. E eu finalizo os nossos testes de produtividade com o V-Ray. V-Ray também é um teste de renderização e, mais uma vez, 2 núcleos a mais. Nós temos o Interposer ganhando do Ryzen 5600 por uma margem grande e do 5500 por uma margem ainda maior. Ele fez mais de 9.400 pontos contra 8.067 do 5600 e menos de 7.500 do 5500. Pois bem, galera, produtividade então. O cenário que ficou desenhado aí, né, dos testes, por serem testes curtos, é que o kit Interposer é muito superior a ambos os modelos dos processadores Ryzen. Porém, como eu disse, levem isso com a informação que eu passei no teste do Blender. Por conta das restrições elétricas, o processador não consegue sustentar esse desempenho altíssimo por tanto tempo. Essas restrições elas até podem ser desativadas e você consegue utilizar ele com consumo liberado por longos períodos de tempo, porém isso não é saudável para a placa-mãe. Eu ainda vou fazer um vídeo mostrando esses ajustes e nós vamos avaliar o quanto que isso deixa a placa-mãe sob estresse. Porém, a recomendação é usar o processador em estoque, e nessa condição ficou bem claro que a margem de desempenho é entre 5% e 6% acima dos 5600 e cerca de 10% acima dos 5500. Não mais do que isso. Apesar de ser uma margem relativamente pequena, para um processador com 2 núcleos a mais, é importante ter em mente que, pelas restrições de consumo, ele é um processador com mais núcleos e que cada núcleo está consumindo menos energia do que o que está disponível ali para os processadores da AMD. É um resultado bastante legal, na minha opinião, e nesses testes de produtividade, como o consumo fica limitado ali nos 45, a placa-mãe acaba nem esquentando muito, o que é um ponto bastante positivo para uma placa-mãe que em outros cenários pode se estressar bastante. Então, acho que dá para a gente dar a vitória para ele, só sabendo que não são esses 20% a mais de desempenho, como alguns benchmarks pintaram aí. E antes de nós passarmos para os testes em jogos, que eu tenho certeza que vocês estão muito interessados, eu vou parar aqui para fazer um convite para vocês. Se vocês estiverem gostando desse vídeo, não esqueçam de deixar um like e se inscrever aqui no canal. Eu também vou fazer um convite para que vocês entrem em nossa comunidade de promoções no Telegram, onde nós postamos as melhores promoções de produtos do AliExpress.
Vou aguardar vocês lá, vocês encontram o link na descrição. E agora sim, pessoal, os testes mais esperados, os testes em jogos. Eu imagino que muita gente aí está esperando na expectativa do Interposer ser competitivo com os kits Ryzen modernos. Porém, é bom nós termos a expectativa em ordem. Os processadores Ryzen da série 5000, a partir dos 5600 e tirando-os com gráfico integrados, eles são brabos nos jogos, são realmente muito parrudos e obviamente eles cobram um preço adicional por conta disso. O cenário que nós vamos ter nos jogos pintam exatamente essa história, com um ou outro ponto um pouco mais aberrante. Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada. Lembrando, placa de vídeo top de linha, todos os kits com Resizable Bar, o Smart Access Memory da AMD ativado, tudo funcionando dual channel, com memórias rápidas, etc., para nós extrairmos um bom desempenho dos três kits. Começando por Shadow of the Tomb Raider, o kit Interposer ficou exatamente onde eu imaginava, com o desempenho ali bem no meio, entre o Ryzen 5 5600 e o Ryzen 5 5500. Ele conseguiu na estabilidade de frames ficar praticamente na margem de erro do 5600, o que é muito bom. Porém, ele perdeu feio nas médias, com o 5600 fazendo mais de 16% a mais de desempenho. Entrando então no resultado de Far Cry 5, que é um jogo que utiliza poucos núcleos do processador, o Interposer acabou assumindo a liderança com a média, mas ele só ficou ali na margem de erro com o Ryzen 5600, e inclusive o 5600 conseguiu ter uma estabilidade de frames, o 1% low, até maior do que o kit Interposer. Ambos os processadores tiveram resultados bem superiores ao Ryzen 5500, que ficou ali com menos 14% em relação a eles. Agora, galera, antes de mostrar o próximo resultado para vocês, eu queria discutir um pouquinho que o resultado foi um pouco inesperado. Galera, como eu rodo os testes normalmente em cenários mais isolados, muitas vezes sem comparar CPUs de fabricantes ou gerações muito diferentes, eu sempre incluo o Hitman 3 por ter benchmark incluso. Acontece que eu não sabia que ele é um benchmark extremamente enviesado para AMD. Eu não vou tirar o resultado dele aqui desse vídeo, porque eu acho justo que vocês saibam, mas dificilmente esse é um resultado que vocês teriam no mundo real com outros jogos, porque a diferença foi simplesmente absurda. Os processadores da AMD desempenham com margens muito maiores no teste do Dartmoor do Hitman 3. Porém, tá aí, vamos para os resultados. Nesse teste, as métricas dos processadores Ryzen, elas estão a partir de 55% acima das métricas dos processadores da Intel que nós temos aqui na lista, com resultados, por exemplo, com o Ryzen 5600 fazendo 118% a mais, o que é mais do que o dobro do desempenho da média do kit Interposer. Então, galera, um teste aí que dificilmente se repete em outros jogos, como nós já vimos nos benchmarks iniciais. Não vou omitir os números, mas é importante que vocês saibam, isso dificilmente é um representativo da vida real. Passando então para Cyberpunk, esse sim é um jogo que utiliza muito bem múltiplos núcleos, afinal é um jogo bem moderno. Aqui nós tivemos a média dos 5600 simplesmente empatando na margem de erro, né, ficando só um pouquinho acima do Interposer. O Interposer ainda conseguiu melhores estabilidades de frame, tanto no 5% quanto no 1% low, o que obviamente é um resultado bastante sólido, mostra que em jogos modernos, por ele ter 2 núcleos a mais, ele consegue aí um excelente resultado de desempenho. Na sequência temos um resultado muito forte para os processadores da AMD, mas obviamente nada comparado com o Hitman. No teste do Forza Horizon 5, ambos os processadores da AMD tiveram uma margem aí acima do Interposer. O 5500 ficou ali bem na margem de erro, sendo que ele tem até estabilidade de frames um pouco menor, mas ganhou nas médias e no 5% low, porém o 5600 abriu uma vantagem aí que chegou até a 17% na estabilidade de frame. Um resultado sem dúvida muito sólido para os processadores da AMD. E para finalizar a nossa suite de benchmarks em jogos, eu trago para vocês Metro Exodus. Esse é mais um jogo que tem benchmark embutido, um jogo bastante intensivo graficamente, e nesse daqui, o nosso kit Interposer ficou exatamente no posicionamento que eu imaginaria para ele ao longo de todos esses testes que eu fiz, entre o Ryzen 5500 e o 5600. Nesse teste, nós tivemos a média do 5500 cerca de 6% inferior ao Interposer e a média do 5600 cerca de 4,5% acima do kit Interposer. Pois bem, galera, esses foram os testes em jogos. Agora vamos discutir um pouquinho porque tem muito número interessante. Eu, inclusive, quero acrescentar uma métrica muito legal aqui para vocês, que é justamente sobre o que nós vamos falar. Durante os jogos, o kit Interposer não tem aquela limitação de boost por conta de energia elétrica. Dificilmente ele surta acima dos 40, 43, 45 watts
enquanto está rodando algum jogo. E desse modo, se você liberar o consumo dele em jogos, você vai ter ganhos ali, poucos por cento, justamente porque os jogos não ficam sob estresse extremo durante o tempo todo. E, por conta disso, o resultado dele está muito válido. Ele ficou, na maior parte dos resultados, entre os 5.500 e os 5.600. Isso faz todo sentido. Mas, já que nós estamos falando sobre as questões elétricas e questões de eficiência, eu acho que vale muito mostrar para vocês um gráfico sobre como que ficou a razão entre FPS e consumo desses processadores. Obviamente, eu sou limitado às ferramentas que eu tenho em mãos e eu dependo do que o processador mostra de consumo nas ferramentas que capturam esses resultados. Porém, eu tenho razões para acreditar que nenhum dos processadores, nem os da AMD nem o da Intel, estejam subreportando muito. E o que nós temos é basicamente um cenário muito interessante. Os processadores monolíticos da AMD, como o Ryzen 5600G, 5500, 5700G, eles são muito eficientes e têm um consumo muito baixo. E, apesar do Ryzen 5500 ser praticamente a lanterna aí dos resultados de desempenho, no nosso teste de FPS por watt, que considera a média de FPS do Cyberpunk dividido pela média de consumo ao longo do teste, nós temos o Ryzen 5500 no topo aí dos resultados, sendo aí cerca de 6,1% mais eficiente do que o Interposer. O que assusta, na verdade, é o resultado do Ryzen 5600, que, apesar de ser um processador com especificações muito parecidas, ele literalmente ficou com uma eficiência 34% inferior ao kit Interposer. E, obviamente, se fizéssemos a comparação diretamente com o 5500, a lavada ia ser pior ainda. Então, é interessante, esses números mostram um cenário muito curioso, que é a AMD consegue ser mais eficiente que a Intel, mesmo pegando um processador de desktop contra um processador de notebook. Isso é simplesmente surreal, né, galera? E, obviamente, isso está aí à amostra em todos os lugares. Os Ryzen da série 7000 são muito mais eficientes do que os processadores de 12ª e 13ª geração da Intel. E o Ryzen 5500 mostra exatamente esse cenário aqui para nós. Porém, o Interposer ainda é um processador muito mais eficiente do que o Ryzen 5600, já um processador mais convencional da linha da AMD. Bom, galera, falamos sobre produtividade, falamos sobre jogos, falamos sobre eficiência. Agora o que resta nós falarmos é preço. Eu tenho aqui 3 kits que eu montei e utilizei todos os cupons de loja. Os cupons estão disponíveis, nós estamos na campanha de ano novo do AliExpress, então tem alguns descontos muito interessantes aí que ajudaram nos 3 kits mais ou menos da mesma forma. Eu tenho o kit Interposer com as memórias da Asgard W2 que eu utilizei nos testes. Eu tenho os kits Ryzen com as memórias da Cuso de 3600 que eu utilizei nos testes. Para ambos os processadores da AMD, eu utilizei a placa-mãe Maxam B550, que é a placa-mãe B550 mais barata disponível atualmente no AliExpress. No Ryzen 5500, eu não tenho muito ganho de utilizar o B550 como chipset, porque o 5500 não suporta PCI Express 4.0, então a placa-mãe ficaria limitada da mesma forma. Acontece que se eu trocasse a placa-mãe pela A520, eu não poderia utilizar o cupom, e aí o preço não ficaria tão atrativo para eu simplesmente descartar uma placa-mãe melhor em detrimento do custo-benefício do kit. Já no kit do 5600, eu poderia ter utilizado uma placa com a B450 ou também a A520 para abaixar o preço, mas a verdade é que eu não acho que isso seria uma comparação totalmente justa. Afinal de contas, o 5600 suporta PCI Express 4.0 e o Interposer também suporta. Então, colocar um kit que barateia ao máximo a placa-mãe do lado da AMD, não sei se ia dar a mesma funcionalidade ou o mesmo conjunto de funcionalidades que o kit Interposer entrega de fábrica. Então, galera, vamos lá. Os preços que eu consegui para esses kits foram: o preço final do kit Interposer saindo a R$ 1.092,05. O preço final do kit Ryzen 5500 a R$ 1.149,49. E o preço final do kit Ryzen 5600 a R$ 1.346,15. Esses valores, propriamente ditos, não querem dizer muita coisa. O que nós precisamos analisar é o quão eficiente esse dinheiro é gasto. E justamente aí eu trago uma métrica muito comum em canais gringos, canais grandes, que é o custo por frame. O que vocês estão vendo aí na tela de vocês agora é justamente quanto custou cada FPS médio que eu tirei dos jogos. E se vocês olharem para esse gráfico, vocês vão ver que
os processadores estão praticamente todos empatados. O 5500 com uma ligeira vantagem, o 5600 com uma ligeira derrota do kit interposer. Não faria sentido comprar o kit interposer observando esse gráfico. Porém, galera, eu devo dizer que eu não acho justo incluir o benchmark do Hitman nessas métricas. E é justamente isso que vai estar pintado no próximo gráfico aí para vocês. Quando nós tiramos o Hitman 3 da conta, que foi um teste extremamente enviesado para a AMD, que teve resultados absurdamente altos, tanto para o Ryzen 5500 quanto para o 5600, nós temos um cenário totalmente diferente. Obviamente, se você quiser considerar Hitman 3, basta ler aquele outro gráfico anterior que eu mostrei e acaba aqui a discussão. Porém, eu não acho isso justo, afinal de contas, o jogo, de fato, tem um viés aí que aumenta o resultado. De alguma forma, a arquitetura da AMD aumenta muito a eficiência dos processadores nesse teste específico, o que também pode acontecer com outros jogos, porém invertido os processadores da Intel com um resultado muito maior e que também seria desproporcional. Então, tirando o Hitman 3, o que nós temos é o conjunto do Ryzen 5500 custando 13,1% mais caro por frame, e o conjunto do Ryzen 5600 14,5% mais caro por frame. Agora sim, nós temos um cenário que dá para discutir um pouquinho. Obviamente, o kit interposer não é livre de falhas. Ele é um processador soldado em uma placa-mãe, e isso, se você tiver um problema no processador, que é bastante incomum, mas acontece, ou na placa-mãe, você perdeu todo o seu investimento, todo o conjunto que você comprou, você vai ter que ou mandar consertar a placa-mãe ou jogar tudo fora, porque dificilmente valeria a pena substituir o processador. O que não é verdade na plataforma da AMD. Não só isso, a placa-mãe que eu escolhi nesses kits é uma placa-mãe que tranquilamente funcionaria com o que hoje é um dos melhores processadores para jogos já construídos, o Ryzen 5800X 3D. No futuro, esse processador deve ter um custo muito atraente se você comprar até usado, e isso pode ser um caminho para upgrade que simplesmente não existe no kit interposer. Então, apesar da plataforma M4 estar começando a morrer agora com a chegada dos kits da M5 e o Ryzen 7000, obviamente ainda tem muito caminho para subir a partir do Ryzen 5600, que foi o processador que se saiu melhor no nosso benchmark hoje, né? Obviamente, na maioria dos jogos, e praticamente um empate em produtividade, ele teve o ganho dele, porém custando mais caro. Então, assim, sem dúvidas, a plataforma do interposer tem questões a serem levadas em consideração. O que resta é saber, esses 13% de diferença de investimento seriam capazes de trazer uma placa de vídeo melhor? Porque no fim, o kit interposer, ele tem aí capacidade para tocar placas de vídeo muito poderosas, muito mais caras do que o próprio kit em si. Se você fazer essa economia de investimento, seria possível para você fazer um upgrade, por exemplo, de uma RX 6600 para uma 6600 XT? Ou, eventualmente, de uma 3060 Ti para uma 3070? Nesses casos, muito provavelmente, o investimento do kit interposer acaba se justificando, porque o resultado final vai ser muito mais interessante. Afinal, você tem um processador que entrega todo o desempenho dessas placas de vídeo, mesmo os modelos um pouquinho mais top de linha. Eu sugeriria aí talvez até uma 3070 Ti ou uma 6700 XT para jogar em 1080p. Esse processador tem fôlego para isso. Ele acabou até colocando a 6900 XT muitas vezes ali próximo do 100% de uso em todos os benchmarks que eu rodei. Então, sem dúvida, é um kit com muito fôlego, e essa economia pode ser melhor direcionada em outro equipamento no kit, desde que você saiba dos riscos. Então, mais uma vez, checa o nosso conteúdo sobre esse kit antes de sair por aí comprando, entenda um pouco as limitações dele. Obviamente o kit da AMD não tem o preço tão atraente, mas tem uma série de oportunidades em volta dele que o kit interposer pode não entregar. O Ryzen 5500 ele pode ser o kit aí mais próximo no custo por frame, mas ele abre mão de muitas coisas interessantes. PCI Express 4.0, o desempenho extra em jogos que o 5600 tem, tudo isso daí vai para o ralo. Ele já foi muito mais barato do que o 5600, mas na situação atual eu não acho que vale a pena. Pois bem, galera, essas são as minhas considerações finais. Eu honestamente fiquei muito feliz com o resultado de desempenho do interposer. E eu, diferente de algumas pessoas aí que estavam teorizando que ele seria melhor do que o 5600, galera, pé no chão, um processador com consumo limitado, um processador de notebook, de engenharia, dificilmente ganharia de um processador tão parrudo quanto um Ryzen 5600.
Apesar disso, ele conseguiu ganhar em produtividade, por uma margem pequena, mas interessante, e chegou muito perto em muitos jogos. Galera, esse era o conteúdo de hoje. Todos os links de tudo que nós discutimos aqui estão aqui na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem aí um comentário. Deixem também suas críticas. Se tiver um ponto construtivo aí, eu posso tentar melhorar num próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo ano. Até mais!